Muito bom dia, povo de Deus, na rica e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus e falar de Jesus, né? Logicamente, meditar sobre tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que manhã linda, maravilhosa, que bênção de Deus. Podemos estar aqui, falar de Jesus, é uma bênção, glória ao Senhor. Nesta segunda-feira, dia 11 de novembro, muito bem, glória a Deus, estamos aqui, vamos falar de Jesus, né? Que bênção. E é bom, você que já está conosco aqui, eu quero pedir de antemão, já começando aqui a nossa live, por gentileza, não esqueça de já deixar o seu like, precisamos do seu like. Por favor, você que já está por aqui, não esquece isso, já deixa o seu like, nos ajude com isso, porque precisamos, obviamente. A plataforma entende, né? A plataforma entende que o que nós estamos fazendo é relevante a partir do like que você deixa. Então, se você deixar o like aí agora, né? Você que está nos acompanhando por diferentes redes sociais, né? Nós estamos transmitindo essa live pelo Facebook, pelo YouTube, também pelo Instagram, pelo TikTok, muito bem.
Então, você que está nos acompanhando, por gentileza, já deixa aí o seu like, que vai ser uma bênção, tá bom? Para todos nós, logicamente. E o que vamos ter no programa de hoje, nesta manhã linda e maravilhosa? Vamos ter aqui também a participação, e ela já está aqui conosco, da nossa querida irmã Maria Luísa. Irmã Maria Luísa, bom dia. Mas antes de chamar você, deixa eu pedir, reforçar aqui a nossa audiência, por gentileza. Gente, deixa o seu like. Por favor, já deixa o seu like aí, vai lá, curta. Se você não é inscrito no canal da igreja, por gentileza, se inscreva no canal. Isso, vai lá, se inscreva no canal. Inscreva no canal da igreja, no canal do Pastor Marcos. Mas o que tem aí no canal da igreja? Bom, a gente tem várias programações, né? Por exemplo, nós temos o podcast, que acontece todos os domingos à noite, né? Você pode nos apoiar, assistir. Tratamos temas interessantíssimos. Muito bem. Nós vamos ter também, né? Temos também os cultos que você pode assistir às pregações, os estudos e assim por diante. E essas manhãs, né? Estas manhãs, né? E as manhãs maravilhosas onde a gente compartilha com vocês a palavra de Deus, tá bom? Então, faça isso por gentileza, deixe o seu like. Irmã Maria Luísa, bom dia, irmã Maria Luísa, tudo bem com você, minha querida irmã? Como é que você está? Conte para mim, tudo bem? Bom dia na paz. Que bom. Bom dia na paz, tudo bem, graças a Deus. E vocês, todos estão bem aí, nossa audiência? Glória a Deus. Estejam todos bem. Você está simplesmente muito bonita. Muito bem, graças a Deus. Olha aí, tá vendo? Deixei você sem palavras, né? Não conseguiu nem falar. Né? Fala sério, hein? Obrigada. Nem conseguiu falar, né? Conseguiu nem digerir. Muito bem. Que bom, Maria Luísa, mas o que vamos compartilhar nesta manhã? Aliás, o que você vai compartilhar com o nosso público, com a nossa audiência nesta manhã de segunda-feira? Fala um pouquinho, por favor. Vou falar um pouquinho da minha experiência de oração. Tá. Muito bem, então daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco da sua experiência de oração, ok? Muito bem. Então olha aí, gente, que bom você que está chegando. Daqui a pouquinho a irmã Maria Luísa vai compartilhar conosco aquele momento de oração, não é? Que nós, obviamente, a experiência dela conosco, tá certo? Vai ser uma benção. Então, já por gentileza, pegue esse link, o link desta live, mande para os seus contatos, para todas as pessoas com quem você convive e diga para elas assim: olha, a irmã Maria Luísa vai compartilhar conosco sobre a vida que ela tem de oração, que ela mantém, na verdade, de oração desde muitos anos, desde pequenininho. Nós vamos saber já sobre isso daí. Mas também teremos algumas matérias que eu quero ler com vocês. Eu vou colocar algumas aqui que são literalmente matérias que focam ou que tratam dessa questão, essa temática da oração. E a primeira que vou colocar aqui para vocês é exatamente esta. Olha só, exatamente essa. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Vamos lá. Piririm pororó, bico de pato, vamos lá, olha só que coisa impressionante. A oração, sem dúvida nenhuma, é um sucesso para todo cristão. Olha lá, mulher estéril dá à luz a gêmeos após anos de oração. Abre aspas, Deus concedeu-nos milagre. Vamos ler essa matéria? Ela foi publicada no guia.com, aqui a gente tem a imagem, a Tânia Garcia com seu esposo e seus 2 filhos gêmeos. Eles já são grandes, hein? Muito bem, olha lá. A pastora Tânia Garcia, do Rio de Janeiro, sempre foi cercada. Opa, cadê a música? Muito bem, olha aí. A pastora Tânia Garcia, do Rio de Janeiro, sempre foi cercada de mães e crianças, trabalhando como professora e neuropsicopedagoga. Após se casar aos 33 anos, Tânia começou a sonhar em se tornar mãe. Porém,
Depois de anos de tentativas sem sucesso, o diagnóstico de infertilidade foi confirmado. Ela e o marido Nelson Portela, deixa eu só verificar se está ajustado aqui para vocês. Isso, está assim. Ela e o marido Nelson Portela passaram por diversos tratamentos especialistas, nada resolveu. Posso dizer, entre aspas, que sou Ana, a Sara, a Raquel e tantas outras mulheres que têm o sonho de gerar e não conseguem. Mulheres que sofrem por não conseguir calar o desejo de ser mãe, que a natureza insiste em gritar, destroçando todo o seu ser, fecha aspas, disse Tânia em entrevista ao site Mulher Cristã. Perseverando na fé e na oração, durante 8 anos, a pastora enfrentou abortos espontâneos, mas creu que o Senhor poderia realizar um milagre. Por inúmeras vezes recebi testes positivos, enquanto chorava e sangrava, sofrendo abortos espontâneos, ou lia resultados afirmando que o feto, que deveria progredir em seu desenvolvimento, regrediu e morreu. Fecha aspas, lembrou ela. Mas não desistíamos e às vezes recebia essa notícia no momento em que fazíamos compras nas feiras de bebês e gestante, comprando os móveis ou preparando o quarto do tão sonhado filho. Tânia guardou no seu coração o versículo bíblico do Salmo 113:9, que diz: ela faz com que a mulher estéril tenha vida em família e seja alegre mãe de filhos, fecha aspas, e perseverou em oração. Só que com o tempo a idade avançou e tudo se formava um abismo entre a realidade e o sonho. Eu cheguei ao desespero, eu estava com 42 anos, 8 abortos espontâneos, uma curetagem na maternidade onde deveria haver vida e saí com os meus braços vazios onde só havia morte. Parecia o fim, confessou ela. E acrescenta, né? Vamos lá. Nessa época o casal conheceu um pastor que ofereceu para ajudar em oração, buscando a intervenção divina. E aí, em 2004, a pastora engravidou de gêmeos, né? Depois de uma sequência de oração. Eu sou mãe do filho da promessa, João Pedro, e do filho da dupla honra, Fernando Henrique. Eles são frutos de muitas lágrimas e, sobretudo, da fé sobrenatural no Deus que traz à existência o que não existe, fecha aspas, testemunhou. E declarou, sou mãe de filhos que vive alegre em família. Olha aí, milagre a partir da oração, né? Olha só que interessante. E é exatamente assim que Deus faz. E esta manhã nós vamos falar de oração. Então, junte as pessoas, pegue esse link, mande nos seus grupos, nos grupos de contato da família que você participa, porque vamos falar de oração. Coloca no seu status, nos ajude. Vamos falar um pouquinho sobre oração, não é? Como Deus trabalha, né, na vida das pessoas. Deus trabalha e trabalha muito. É que nós, às vezes, temos dificuldades, né? Por exemplo, em aceitar ou esperar o plano de Deus, né? E aí a gente acaba sofrendo com isso, porque Deus quer realmente nos abençoar, Deus quer literalmente nos dar a vitória, né? Nesse sentido, nos alegrar, nos encher de poder, nesse caso, e operar milagres em nossa vida, mas, em muitos casos, a gente acaba sofrendo exatamente porque não acreditamos no poder de Deus. E eu quero chamar aqui a irmã Maria Luísa, que vai compartilhar um pouquinho conosco sobre a sua experiência de oração, né? Maria Luísa, que tem uma vida absolutamente envolvida na oração desde cedo, e eu quero chamá-la aqui para a gente conversar um pouco sobre isso, né? E falar desse processo de oração. Irmã Maria Luísa, vamos falar um pouco sobre esse assunto oração, né? O que nós temos presenciado em muitos casos, é claro, né? Você é uma mulher que foi envolvida desde jovem na oração. Eu queria que você desse um pouco do seu testemunho, né? Qual é o papel da oração, a importância da oração para você desde sempre, né? Desde quando, melhor dizendo? Vamos compartilhar um pouquinho sobre isso com a nossa audiência, que já está chegando e deixando o like. Vamos lá. Muito bem.
Amém. Vou compartilhar um pouquinho. Graças a Deus, né, eu tive muitas experiências junto com as mulheres de oração, porque o meu discipulado foi também como que eu posso dizer? Foi no meio das mulheres que oram, no meio das mulheres de oração. Eu fui discipulada por elas. Então, assim, eu aprendi que a oração, além de ser uma ferramenta que Deus nos deixou, né, uma ferramenta, ela também é uma prática cristã. O cristão, ele precisa orar, ele precisa ter isso como prática na sua vida. Além do jejum, além de se consagrar, além do contato com a palavra, a oração também precisa ser uma prática. Um hábito, né? Um hábito na vida. Diário. Diário, utilizado, né, exercido pelo cristão. Muito bem. Então, o meu primeiro versículo que eu tive, assim, eu fui impactada, foi em 2 Crônicas 7,14, que diz assim, o Senhor disse, né, ele apareceu para Salomão durante a noite e lhe disse, eu ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim, como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou se eu enviar uma epidemia de doenças entre meu povo, e então, se meu povo, que leva o meu nome, se humilhar, orar, buscar o meu rosto e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. A partir desse momento que eu tive o encontro com esse versículo, sabe, houve um estalo na minha vida. Porque eu falei, peraí, quer dizer que qualquer coisa que aconteça, qualquer coisa que até o próprio Deus permitir, ele enviar sobre a terra, se o povo que leva o nome dele orar, ele ouve dos céus e sara a terra. Ele tem esse poder de sarar a terra. Peraí. Ele ouve a nossa oração, então eu quero viver isso. E a partir daí, eu fui envolvida no meio dessas mulheres e a minha vida cristã, ela foi assim, fortalecida através da oração. Também, além, é claro, da palavra. Tá em primeiro lugar, né? Porque tanto é que esse versículo que fez efeito na minha vida. Então, a fé para eu usar esse instrumento, essa arma, que é a oração, veio através da palavra. Maria Luísa, eu tenho uma pergunta também para você, né? Como você comenta um pouquinho, eu conheço praticamente, mas eu vou fazer essa pergunta, porque eu acho que é interessante. Muitos irmãos acabam não acreditando, talvez, que o filho possa desenvolver uma certa já habilidade de oração, né, prática, o hábito de oração desde da adolescência, vamos falar assim. E você chegou na igreja já com quantos anos você iniciou o processo de oração? Exatamente, você se lembra? Bom, eu acredito que eu iniciei a partir dos 7 anos de idade, porque a minha tia, que hoje, né, já falecida, ela começou a me levar a apresentar o evangelho. E eu fui com ela, comecei a participar com ela na Deus e Amor. Então, lá ele já tem esse hábito de orar, né? Eu participava já dos cultos de oração com eles. Então, eu fui evangelizada através da oração. Já foi envolvida na oração? Já fui envolvida na oração desde os 7 anos de idade. E como foi a sua prática, né? Por exemplo, como foi os seus
o seu hábito? Você ia para oração a partir de quantos dias, quais dias da semana você ia para oração? Como que era isso daí, né? Os cultos de oração na Deus e Amor eram geralmente de segunda. Na época ela era da Deus e Amor e ela te levava, né? Porque o evangelho foi apresentado para mim por ela. Então ela congregava, né? Ela era membro da Deus e Amor e ela me levava na igreja que ela congregava. Era obreira lá. Se tornou obreira lá. E daí ela tinha oração várias vezes, vários dias na semana. Segunda, terça, quinta, sexta-feira. As sextas-feiras, né? E ela me levava lá no Glicério, né? É Glicério, né? Na Baixada. Isso. Ela já me levava lá, nos trabalhos de oração lá também. Então, eu ia com ela e ali eles tinham um período muito intenso de oração. Era um período muito longo. Eles iniciavam os cultos com uma oração bem prolongada. E eu participava lá como criança, aos 7 anos de vida. Participava da oração também, porque eu não podia ficar brincando lá. Eu ia e orava também junto com eles. Então, eu aprendi, né, que o crente tem essa ferramenta, que o crente tem essa prática de oração. E eu comecei a desenvolver lá. Aí depois veio o período, né? Eu acabei não indo mais com ela. E daí eu cresci. Mas aquilo ficou plantado no meu coração. Ficou plantado na minha mente, na minha vida, né? E aí eu comecei, depois, aos 13 anos, eu comecei a não querer ir e tal, né? Aquela adolescência. Mas aquilo continuou na minha mente. Aí veio... minha mãe começou a ir para a igreja e tal, e deu continuidade a esse trabalho na minha vida, os irmãos da Igreja Batista. Muito bem. Que tinha um trabalho de jovem também forte, e esse trabalho de jovem, eles vinham orar na casa dos irmãos. Eles vinham orar. Tinha trabalho de oração na casa dos irmãos, e eles vinham orar na minha casa. E, inclusive, tinha um pastor também, que na época minha mãe trabalhava fora, e o pastor, junto com uma esposa, passavam aqui na minha casa para saber como nós estávamos e orar. E eles oravam junto conosco. Orava, cantava um hino e ia embora. E aconselhava. Não abre a porta para ninguém. Não fala para ninguém. Se alguém perguntar se a sua mãe ela está em casa, se ela ainda não estiver chegado, você não diz, não responde que a sua mãe não está. Não abre a porta, vê só assim pela janela quem é. E aí ele cantava, né? Orava e cantava. Até cantava um corinho. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Só tu és maravilhoso, Senhor. Só tu és maravilhoso, Jesus. Aí onde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Eles cantavam junto conosco e faziam um momento de oração. Então eu fui totalmente envolvida na oração. A oração me trazia paz, segurança. Desde sempre, né? Desde sempre. Paz, segurança. Eu queria que quando eu precisasse ali do socorro de Deus, da intervenção de Deus, que eu podia buscar através da oração. Muito bem, então. E é interessante compartilhar isso, né? Porque hoje você, mesmo depois de algum tempo, né? Já passados aí mais de 40 anos, então, né? Orando, caminhando, você continua na mesma pegada, vamos falar assim, de oração. Continuo na mesma prática de oração, inclusive até no meu próprio trabalho, né, secular, que eu auxilio as crianças, né, estou na função de cuidadora, eu também pratico a oração, oro junto com elas. Instrui, né? Ensina. Isso, ensino elas que nós sempre temos nosso período de oração, de falar com Deus. E é incrível, porque assim, eles me cobram do horário exato. Nós não oramos ainda. Eles já querem saber da oração. Eles cobram. Não oramos ainda. Por quê? Não oramos hoje. Porque teve um dia que foi muito tumultuado. E nós acabamos dispensando alguns, né? Porque cada um vai terminando suas atividades e vai indo para suas escolas, suas atividades, suas tarefas.
E aí acabou alguns saindo sem orar. Sem orar. E aí os que ficaram cobram, né? Eles cobram quando acontece isso. Então, assim, eu levo isso para todo o tempo. Até tem uma observação que eu quero fazer aqui para os nossos irmãos, né? A nossa audiência e todos que estão ouvindo, amigos, irmãos, né? Os ouvintes que estão aí conosco, a nossa audiência, que é tão interessante que hoje eu vejo algumas mães deixar de ir aos cultos de oração, aos trabalhos de oração, à reunião de oração do Ministério de Mulheres, porque tem filhos. E eu, desde criança, fui levada. E isso ficou implantado no meu coração. Porque eu orava. Eu aprendi que a oração, que o que eu precisava, eu podia pedir a Deus, em nome de Jesus, e crendo, segundo a vontade de Deus, Ele iria me conceder. Entendeu? Então, desde criança, é importante ser implantado em nós. Muito bem. Importante. Muito bem. E tem muitos motivos pelos quais a gente pode apresentar a nossa vida, a gente pode orar, né? Pelos quais a gente não só pode, como a gente deve orar, né? Porque tem muitos tipos de oração, inclusive. São muitos, obviamente. Veja, a CPAD divulgou uma matéria interessante, né? Da campanha de oração. Eu até vou colocar aqui para a gente ler um pouquinho, né? Essa campanha de oração foi até ontem, dia 10. Olha só. Diz aqui, ó, deixa eu colocar para vocês, né? Apesar que já foi, né? Mas pode ter prorrogação. E é interessante também que o povo fique atento ao que vai acontecer aos próximos, vamos falar assim, né? Aí a gente fica antenado com isso. Olha só, campanha de oração internacional acontece em favor da igreja perseguida. Esse é um objetivo que a igreja deve orar, né? Até domingo, várias igrejas, né, estão orando, né, pelos cristãos perseguidos por causa da fé. Então, a campanha de oração, né, do Dia Internacional de Oração pela Igreja Perseguida iniciou no domingo, dia 3, e, obviamente, se estendeu até o domingo, dia 10, para várias igrejas se unem em oração com o objetivo de interceder pelos irmãos que enfrentam perseguições em todo o mundo, além de oferecer ajuda material e solidariedade nesse contexto de extrema vulnerabilidade. Olha só, eu coloquei isso daqui exatamente por conta do número, né, das necessidades que a gente tem de orar o tempo todo. E são muitas as causas que... Aí a Bíblia recomenda, né? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Como que a igreja deve se posicionar. E olha, vou colocar uma outra causa. Olha só que essa é uma outra matéria. Aguenta só um minutinho aí, depois a gente volta e você complementa a sua fala e a gente vai meditar na palavra de Deus. Vou colocar outra matéria aqui que é super interessante também, né, para todos, principalmente que deve fazer parte da oração da igreja no sentido do sucesso desse trabalho. Olha só que legal essa matéria, que nós, inclusive, temos o dever de orar, né, para que funcione bem, para que dê certo. Olha só. Série para adolescentes é lançada por ferramenta de evangelismo. Olha aí. A nova sequência foi adaptada à forma de comunicação das novas gerações. Deixa eu ler. A série lançada, né? Alpha Ados, a série lançada em um cinema de São Paulo no dia 28 de outubro. O evento gratuito voltado para pastores e líderes, né? E oferece uma oportunidade, nesse caso já aconteceu, né? Uma oportunidade de conhecer esse novo material focado em adolescentes e jovens, que estará disponível na plataforma Meu Alfa a partir de 14 de novembro. Então, hoje, dia 10, não, olha aqui, ó, hoje, dia 10, dia 11, perdão, e esta ferramenta estará disponível a partir do dia 14. Olha só.
Então, daqui a alguns dias. Oriundo da Inglaterra, o curso Alfa é uma ferramenta de evangelismo desenhada para que as pessoas explorem as bases da fé cristã e consiste em uma série de encontros ao longo de algumas semanas. Então, a nova série foi adaptada à forma de comunicação das novas gerações, utilizando vídeos com animações, entrevistas de alta qualidade, gravados em locais semelhantes às usadas em produções como Batman e Mandalorian. Todo o material será disponibilizado gratuitamente na plataforma. Aqui nós temos um motivo, né? Vamos falar assim, veio um trava-língua aqui. Um motivo gigantesco para orar, já que envolve a juventude, né? E a adolescência, que, diga-se de passagem, está nesses dias sofrendo os maiores ataques, né, do adversário, né, Maria Luísa? Com certeza, com certeza. E eu, como jovem, eu acredito que eu venci, né, todos os desafios da mocidade, porque eu fui uma jovem que... de oração. Uma jovem que ora. Né? Muito bem. Acho que eu acredito que já tem, né? Eu não sei se tem esse livro, mas tem o poder do homem que ora, da mulher, da esposa, do esposo que ora. Eu acho que eu já vi o poder da mulher que ora. Aí eu não sei se tem o poder do jovem que ora, mas eu acredito que seria muito interessante e ter pessoas, né, que possa compartilhar disso, porque é muito importante o jovem que ora. Então, assim, eu acredito que todas as minhas vitórias, minhas bênçãos, as minhas dificuldades, elas foram conquistadas, né, atravessadas, conquistadas através da oração. Então, foi muito importante na minha vida essa experiência com oração. Eu tive diversas experiências como criança, jovem e como adulta também, né, como uma mulher já, mulher antes do casamento, né, uma jovem antes do casamento, depois uma mulher após o casamento. Eu tive muitas experiências, porque eu sempre eu busquei ao Senhor em oração para tudo, né? Eu levei ao pé da letra quando Jesus disse assim, olha, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, levando ao altar do Senhor todas as minhas necessidades, dos meus familiares também. Já obtive muita vitória, né? Como a cura da minha mãe. Tive também um não de Deus, com certeza, né? Porque tem as respostas de Deus através da oração. E nem sempre Deus diz amém e sim para tudo, sim, né? Teve não, sim e aguarde também, né? Então tem ainda, com certeza, vitórias, né? Bênçãos. Tem causas difíceis que eu tenho também colocado nas mãos do Senhor e estou no aguardo. Então Deus eu estou no espere de Deus. E então a oração, ela olha, eu costumo dizer assim, ó, que quando alguém me pergunta o que você sabe fazer, eu já até falei em um dos nossos programas aqui, eu sei orar. Então assim, eu gosto da oração. E, inclusive, quando eu passei, né, porque eu não era, eu já passei por alguns cargos, né, na igreja, assim, em alguns departamentos da igreja, vou dizer assim, departamentos. Já passei ajudando na causa de Deus, né, nos negócios de Deus em alguns departamentos. E quando eu me deparei no departamento de oração das mulheres, ali fazendo parte ali da liderança, eu também trabalhei com as mulheres, ensinando as mulheres a orarem. Como assim ensinar a orar? Orar não é falar com Deus, sim, mas só que tem pessoas que elas ficam travadas, elas têm medo, elas ficam sem saber como iniciar a oração. Então eu lembro que nós fizemos um trabalho com as nossas mulheres de ler um versículo e pegar aquele versículo e trazer, ministrando através da oração. Então eu falo assim, vamos supor aqui esse versículo, né? Se meu povo que chama pelo meu nome, então vamos ler esse versículo, lê. Você vai pegar exatamente o que está aí e vai orar. Vai falar com Deus através do versículo, através dessa palavra. Pegavam salmos, ali a gente escolhia, né, um livro da Bíblia. Geralmente eram os salmos que eu pegava, porque os salmos, a gente se identifica muito com o salmista, né?
Ali o salmista tinha altos e baixos, momentos que estava lá no nível high e momentos que estava lá embaixo. Então, tem muitos exemplos de oração, de clamor ali. E aí, pegavam salmos e falavam assim, olha, pega agora e transforme esse salmo em oração. Para os nossos dias de hoje, para a nossa vida, trazendo aqui para nós. Eu sempre usava esse termo. Traga esse trauma aqui, traga para a nossa vida. E aí as mulheres praticavam isso. E hoje tem, inclusive veio, não recentemente, mas já tem alguns anos, que veio uma irmã para congregar em nossa igreja e ela ouviu uma das nossas irmãs mais novas orando, nova na fé, e ela falou, meu Deus, irmã Cida, como que ela ora assim, como que ela encontra palavras, como que ela consegue, foi isso, eu falei, olha, nós fizemos um treinamento também de como orar, porque tem pessoas que é incrível, você fala assim, ó, vamos orar ao Senhor, vamos começar uma oração, aí eu quero que você agora agradeça a Deus, aí ela começa, Senhor, eu quero te agradecer por esse dia. Deus pedir que hoje você... E aí ela não consegue se concentrar, não consegue fazer o agradecimento. Ela já dentro do agradecimento ela já começa a pedir. Aí às vezes você fala para pedir, ela começa a agradecer. Às vezes você fala para interceder por cura, ela começa a pedir pelas finanças. Então nós fizemos um treinamento com isso também. Pra gente poder assim, como que eu posso explicar? Pontuar a nossa oração. Ó, agora nós vamos agradecer, agora é pedir perdão pelos pecados, agora é pedir por aquilo que nós queremos, pedir pelas nossas dificuldades, nossas lutas, aquilo que nós temos passado, pelas causas difíceis, pelas doenças e enfermidades, pela nossa liderança, pelo nosso governo, enfim, as autoridades, pelos países, pelos missionários, porque tem pessoas que misturam tudo, ela não consegue se concentrar na oração, ela não consegue. Então, isso foi uma dificuldade que as irmãs compartilharam e nós começamos a treinar. As pessoas podem dizer assim, mas treinar a oração, aí você está, tipo, mecanizando, tá? Não existe isso, existe sim. A gente precisa, porque a nossa mente, ela fica... às vezes ela tá bagunçada com as coisas do dia a dia, com as tarefas. E aí, quando a gente chega diante da presença de Deus, a gente não consegue se concentrar. Entendeu? Então, nós fizemos um treinamento. E como é que a pessoa, então, no seu entendimento, ela pode desenvolver o hábito de oração? Você fez esse treinamento, mas de que modo a pessoa pode começar? Porque tem gente, por exemplo, que nem a irmã sempre comentava conosco, eu não sei, eu não consigo orar, mas eu não consigo ficar tanto tempo em oração. Como é que o que você recomenda, então? Já que você fez um treinamento, queria que você pelo menos pincelasse algo sobre isso. Olha, você que não é da oração ainda, que não consegue, começa por isso, por aquilo, como é que você faz? O que você orienta? Olha, eu dou a dica assim, nós temos que começar lendo uns salmos, por exemplo, escolher, né, livro de salmos. Aí você pega lá uns salmos, por exemplo, salmo primeiro, né? Aí você lê lá o versículo e aí você pega um trechinho do salmo que mais te marcou. Nossa, essa palavra aqui, como eu disse aqui do 2 Crônicas 7:14. E aí você começa a trazer aquele salmo, né? Fazer de suas palavras. Fazer deles a sua oração. Do salmo a sua oração. Fazer do salmo, das palavras do salmista, a sua oração. E aí você vai praticando. Você vai começando a ter palavras, a buscar. E isso vai vindo também automaticamente, porque não é algo mecânico. Mas quando você pega uns salmos, você vai abrindo um horizonte para você. Você vai encontrando palavras. E Deus, né, ele vai colocando ao seu coração aquilo que já está, que é desejo dele para você. E além do que, olha que maravilha, Deus nos tranquilizou, né, Jesus nos tranquilizou dizendo que o Espírito Santo, ele intercede por nossas causas com gemidos inexprimíveis. Então, talvez você não fale assim, não estou orando certo, ou não estou sabendo orar, mas o Espírito Santo, ele intercede por nossas causas com gemidos inexprimíveis. Então, à medida
que você vai orando e o Espírito Santo vai intercedendo, aquilo que está no coração de Deus vai vindo para você, é trazido até você. Eu acredito nisso. Eu acredito, porque você não começa, eu tô do nada, você vai ampliando ali, vai falando com Deus, quando você vai começando, aí você depara com um momento que você fala, nossa, mas eu já orei tudo isso, já é tudo isso. Até a irmã brinca, fala assim, essa irmã aí é discípula da irmã Cida, ela é discípula da irmã Cida, a irmã Cida discipulou ela, porque ela ora e vai embora. Olha, tem uma coisa que eu acho que é interessante compartilhar sobre oração, né? Acho que as pessoas também devem, né, não esquecer de fazer, anotar os pontos pelos quais deve orar. Sim. Por exemplo, porque existe uma ideia que eu não sei de onde surgiu, que a gente tem que orar sempre com os olhos fechados, né? Ou sempre numa só posição, e de modo que você não, por exemplo, não pode orar com liberdade, não pode orar com liberdade, né? Vamos falar assim, que você tem que estar debaixo dessa questão aí. Quando na verdade isso necessariamente não precisa, debaixo desse ritual, necessariamente não precisa ser assim. A oração é algo absolutamente espontâneo, né? Totalmente espontâneo, como a gente já sabe, né? E que pode, inclusive, cada irmão, né, toda pessoa, né, vamos colocar assim, ela pode, por exemplo, organizar o seu período de oração, né, participar. Sim. Se ela está no processo de oração coletivo, por exemplo, né, então ela pode participar da oração com aquelas pessoas, orar por aquelas causas, concordando Sim. com aquilo que está sendo, né, aquilo que está sendo dito, anunciado, aquilo que está sendo pedido, né. Vamos colocar assim, não é? Aquela petição, aquela né? petição que está sendo realizada em coletivo. Então, vamos orar pela saúde das pessoas que estão enfermas. Então, a pessoa participa daquilo. Mas, às vezes, tem aquela oração individual que ele vai fazer em sua própria casa, ou às vezes na igreja. Ele vai para o ambiente de oração e ele tem aquele período de oração que ele tem que fazer individualmente. Ele pode fazer um esqueleto, ou seja, anotar os pontos. Olha, vou orar por isso, vou orar pela saúde das pessoas, vou orar por essa causa, vou orar por aquilo. Então ela vai apresentando uma lista, como uma lista de compra, que ela vai apresentando perante Deus sobre aquelas questões que precisam ser apresentadas diante do Senhor. Isso é inteligente. Eu acredito, sabe por quê? Se não fosse assim, Jesus não teria, quando os discípulos questionou Jesus, como que eu devo orar? Ele não teria dado um esqueleto da oração através do Pai Nosso, porque ali é um modelo. É um modelo. É um modelo eu tô até com ele aberto aqui, ó. Então, tô até com ele aberto aqui, você já puxou, mas eu vou deixar você continuar e depois eu entro nesse assunto. Então, é um modelo. Aí, eu vou dar um exemplo aqui. Então, nós pegávamos, por exemplo, um salmo, né? 119, aí aqui o versículo 119, 41. Versículo não, né? 119, 41. Venha também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Então, a irmã pegava um versículo como esse, e daí ela lia e pegava o que mais marcou ela. O que te marcou nesse versículo? Que eu tenho que ter resposta para quando eu for afrontada. Eu preciso confiar na palavra de Deus, eu não posso temer. Então, automaticamente, quando você que gosta de usar essa palavra, provocava isso nela, você usa sempre essa palavra, né? Provocação. Quando eu provocava esse entendimento, né, irmão? O que te marcou? Qual foi o versículo que chamou a atenção? Fazia uma provocação nela, automaticamente ela começava a ter palavras para iniciar a oração. Porque muitas vezes você também já falou sobre isso, que quando você começa a orar, você começa ali fraquinho, parece que não vai ter nada, não vai conseguir. Aí você começa a orar e começa a pensar, nossa, eu tenho uma conta para pagar, e aí eu tenho o arroz que tenho que colocar, tenho que fazer, porque arroz não tem em casa.
Só uma informação. Eu particularmente não consigo, realmente, eu não consigo já iniciar um processo, um momento de oração e já, fervorosamente, Senhor, eu preciso disso, daquilo outro, eu não consigo. Eu não consigo assim, né? Eu primeiro tenho que fazer um processo, eu tenho que passar por um procedimento, esse é meu mesmo. Eu acredito que é o procedimento de se desconectar da terra. Exatamente. Então eu tenho que me desconectar das coisas que estão me prendendo, né? E aí eu passo um bom período, talvez pra poder se desligar da terra, adorando, glorificando, obrigado, Senhor. É uma fiação, né? Exatamente. Não sei se foi que eu aprendi isso no próprio texto bíblico, mas eu não consigo. Eu acredito que é um hábito seu mesmo, né? Muitas vezes, forma. E nós temos que criar o nosso próprio hábito também, a nossa própria forma, né? Isso eu estou falando sobre aquele momento em que eu tiro que eu me recluo, que eu me dedico à oração. Eu não estou falando daquela situação em que eu vou orar. O pastor apresenta, que nem a jovem apresentou uma causa no culto, né, de quarta-feira passada. Ai, pastor, ora por fulano que é um amigo meu que quebrou os 2 pés, né? Sim. Então, por exemplo, não, aí é um caso à parte. Não, senhores, eu oro por aquela causa. Mas quando eu me dedico à oração, né, quando eu me retiro para orar, mesmo aqui no escritório, estou orando, não é? Eu não consigo ir direto às minhas questões, né? Às minhas causas, se eu não passar primeiro por esse processo de adoração a Deus. Isso é organização. E Jesus ensinou isso. De organizar o meu pensamento. Para os discípulos começarem organizados. Exatamente, do meu pensamento, me desprender das coisas que estão ao meu redor. E a gente precisamos tomar cuidado, porque às vezes a pessoa acha que isso é deixar de ser espiritual se você fizer uma oração organizada. E isso não é deixar de ser espiritual, não é ser frio. Se eu não fizer assim, eu não vou. Não consigo. Não adianta que não... Então, você aí, audiência, olha, é uma dica, né? Você cria o seu mecanismo, o seu hábito, porque orar não é tão fácil mesmo. E não é mecânico também, né? Até você, não é mecânico. Mas não é mecânico, mas você pode fazer uso de um planejamento de oração. Você pode fazer uso de colocar lá um critério para você começar. Olha, eu vou começar agradecendo a Deus. Como Jesus ensinou na oração mesmo do Pai Nosso. Vou começar aqui agradecendo, depois reconhecendo o poderio de Deus, reconhecendo que o senhorio, conhecendo quem, né, o que Deus é, reconhecendo que Ele é o Senhor dos Senhores. Depois, exatamente. Deixa eu só te ajudar você nesse ponto. Mateus capítulo 6, versículo de número 9, né, que ele coloca exatamente o seguinte: portanto, oreis, quando vocês forem orar, oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado, é uma exaltação, glorificação ao nome de Deus, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A oração aqui está organizada vamos colocar assim, por esboços, aquilo que eu falei um pouco atrás, né? Por etapas, esqueleto, usando a linguagem da pregação, esqueleto do sermão, né? A oração está organizada. Então, primeiro, um período de adoração, de reconhecimento da grandeza de Deus, da santificação do Senhor, né? Depois, o interesse pelo reino do céu e assim por diante. Por momentos, né? Primeiro momento, segundo momento. Depois, olha lá, o perdão, a confissão e perdão, né? E reconhecimento aí, que é pecador, né? Olha lá, exatamente. E depois é que vem as questões mais relacionadas ao próprio indivíduo, né? À própria necessidade do indivíduo. Entendeu? Então é muito importante nós sabermos que a oração ela pode ser organizada. Você colocou um ponto muito legal. Vou até usar isso hoje à noite. Hoje à noite, no nosso encontro de mulheres, né? Ali na igreja, às 19 horas. Nós estamos reunidos todas as segundas-feiras. E aí eu vou citar isso, né? Porque é importante. E aí, então, falando disso, né? Falando já de oração, daqui a pouco, às 19 horas, estaremos reunidos lá no templo para orar, né? Isso, eu vou abordar esse ponto e vou até falar mesmo, você que tem dificuldade, que tem quer hoje aqui fazer um treinamento de oração lá com as mulheres hoje.
De como orar. Muito de como bem. orar. Então tá bom. Olha aí. Caminhando então já para o final, foi uma conversa muito bacana nesta manhã de segunda-feira, não é? Logicamente aqui com a irmã Maria Luísa, uma mulher de oração que desde a adolescência já envolvida, desde a infância. Oro por né? tudo, oro Né? por tudo que vocês possam imaginar. Não tem nada fica de fora da minha vida de oração. Oro mesmo, oro porque eu vou comprar, porque eu vou comer, porque eu vou beber, porque eu oro por tudo. Eu levo ao Senhor. Em oração. Em oração. E se arrepende, não? De jeito maneira. De jeito nenhum. Muito bem, então tá bom, vamos orar agora então, né? Nós já estamos aí chegando ao final desta programação, né? E se você quer deixar algum versículo, algum texto bíblico, fique à vontade. Se não, nós vamos orar e apresentar os pedidos, né, de muitos irmãos que estão conosco. Desde já você que está nos acompanhando agora por esse canal, né? Por essa plataforma, eu peço que você nos apoie, né, curtindo aqui a nossa live. Curta por gentileza, não esqueça, não deixe de curtir, né? Precisamos do seu apoio, obviamente. A gente tem tido a urgência, vamos colocar assim, a necessidade, né, de também trocar equipamentos aqui para melhorar, porque a gente está transmitindo para várias outras plataformas ao mesmo tempo. Nossa programação vai ao ar de segunda a sexta e, logicamente, vai pelo Instagram, pelo YouTube, vai pelo Facebook, também pelo... Agora a gente está... nós já estamos colocando também no TikTok, mas ainda não a imagem que você está recebendo aqui no Instagram, no YouTube, essa imagem não está indo, a que está indo é outra, mas logo irá, né, assim que a gente conseguir ajustar aqui o equipamento e tudo mais. Então, nos apoie. Tem o QR Code, está bem aqui, ó, bem aqui para vocês na tela. Vocês podem fazer a sua contribuição nesse QR Code, que vai ser muito bem-vindo, tá bom? Então nós vamos orar. Eu quero pedir aqui à irmã Maria Luísa que ore conosco agora e apresente, inclusive, toda a nossa audiência, que daqui a pouco poderá estar conosco. Muitos irmãos estarão lá no templo orando e você é o convidado para estar conosco também em oração. Irmã Maria Luísa, vamos orar então? Você quer apresentar o Senhor em oração? O Senhor não, apresentar os nossos irmãos em oração? Vamos lá? Amém. Podemos? Eu quero sim. Tem um versículo, não sei se enquanto eu vou estar aqui orando, se você puder me ajudar, que é em Timóteo, que fala que antes de qualquer coisa deve chegar diante de Deus corações, súplicas, intercessões. E ações, eu gostaria, de graça. Depois que eu orar, eu gostaria que você lesse ele aqui para nossa audiência. Okay. Porque também é um versículo que nos ensina, né? E fala que nós devemos... Acho que, se eu não me engano, é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 a 18, se eu não me engano. O primeiro ou o segundo, eu vou conferir aqui. Tá bom. Aí, enquanto eu oro, amém? Vamos orar, oremos. Então. Pode orar. Feche os olhos comigo, você que está aí, se puder, né? Se não, pode ser da forma que estiver aí, mesmo se estiver lavando uma louça, se estiver fazendo alguma coisa que você consiga, ore juntamente comigo neste momento, tá bom? Senhor, estamos mais uma vez diante da Tua presença. Como é bom poder ter, Senhor, ferramentas, direcionamento como esse, essa arma poderosa que o Senhor nos deixou também, que é a prática da oração. Jesus Cristo ensinou os discípulos quando perguntou como eles deveriam orar, e Jesus deixou um modelo de oração. Deus, muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos nesta manhã, porque o Senhor nunca nos deixa desamparados e nos ensina a viver as práticas de um cristão, e uma delas é orarmos. Que nós possamos não ter medo, não ter vergonha e ter toda a confiança no poder da oração, como a tua própria palavra diz, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu já vivi diversas experiências, se eu fosse contar aqui, elas são muitas experiências que obtive através da oração, através do clamor, através da oração juntamente com uma igreja, na oração em concordância, na oração em ações de graça, e enfim, Senhor,
Como é maravilhoso orar. A oração, ela realmente, como aquele hino diz, ela traz calma. A oração, ela nos aproxima do Senhor. Orar é muito bom. É muito importante que o cristão tenha, Senhor, essa confiança de poder chegar diante do Senhor e colocar tudo aquilo que necessita, aquilo que precisa, embora o Senhor já saiba, antes mesmo de abrirmos nossos lábios, o Senhor já sabe do que nós necessitamos. Mas quando nós oramos, nós declaramos que nós confiamos no Senhor, que nós acreditamos que o Senhor é o Senhor dos senhores, que o Senhor tudo pode, que aquilo que é tão difícil para nós, para o Senhor não é impossível. Não há impossíveis para ti, Senhor. O Senhor é especialista naquilo que é impossível. E o Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos. O Senhor tem prazer em nos dar resposta. O Senhor não nos deixa sem resposta. O Senhor responde com sim, com não, com aguarde, segundo o teu querer e a tua vontade. E tudo que o Senhor tem e quer para nós é bom, é perfeito e, além disso, é agradável, como diz a sua palavra. Que o Senhor possa ir ao encontro de cada um da nossa audiência, dos nossos irmãos, amigos, dos ouvintes que estão aqui nesta manhã, e que eles possam confiar no Senhor, que a partir desse momento eles possam ter essa prática de oração, que eles possam chegar diante de ti com oração, com súplica, com petição, com ação de graça, antes de qualquer coisa. A tua palavra recomenda isso, antes de qualquer coisa. Senhor, se é antes de qualquer coisa, o que está fora do qualquer coisa? Nada. É antes de tudo. Às vezes nós temos algumas dificuldades e nós falamos com um, com o outro, queremos resolver, queremos fazer e não oramos antes. Mas que a partir desta manhã nós possamos, antes de qualquer atitude, de qualquer ação, de qualquer manifestação nossa, nós chegamos diante do Senhor e que nós possamos ter consciência de que mesmo se nós não sabemos orar, o Espírito Santo pode interceder por nossas causas com gemidos inexprimíveis e levar até o Senhor. E o Senhor trazer tudo aquilo que o Senhor quer para nós, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, todos os planos, todos os desejos e vontades, trazer à nossa mente e nós começarmos a orar, começarmos a clamarmos, pedir, Senhor, começarmos a tomar posse, Pai. Oh, Deus, que maravilha, como é bom orar. Senhor, eu posso passar horas e horas orando. Eu sei que às vezes pode faltar uma palavra ou outra, mas imediatamente como eu me concentro de novo, porque é tantas distrações, tantas concorrências que temos quando nós paramos para falar contigo, mas eu creio que aí vai vindo e aí a gente vai se desconectando aqui da terra, se desconectando dessas coisas tão difíceis, Senhor. São tantas coisas que nos sobrecarregam, o fardo é tão pesado, a gente chega tão sobrecarregado, como diz a sua palavra. Vinde a mim, como o pastor pregou alguns dias atrás, em uma das quartas-feiras atrás, ele pregou dizendo que Jesus Cristo deixou essa palavra para nós. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Oh Deus, o Senhor é o nosso alívio e nós podemos chegar diante do Senhor com os nossos fardos, com a nossa sobrecarga, com aquilo que pesa, Deus, e chegar e orar. Oh, aleluias. E como diz aqui em 2 Crônicas 7,14, que nós podemos, se chegar uma enfermidade, epidemia, o gafanhoto vier, tantas coisas podem vir nos assolar, nós podemos chegar, orarmos, podemos orar, podemos nos humilhar, podemos confessar os nossos pecados e o Senhor ouve as nossas orações. Que maravilha, Senhor, como é bom. Oh, aleluias, que assim seja, Senhor, que os irmãos possam praticar, que eles possam a partir desta manhã ter, Senhor, muitas experiências contigo através da oração. É o que nós te pedimos nessa manhã e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Muito Irmãos, bem. Eu viajo, né? Eu vou embora se deixar. Muito bem, glória a Deus, né? Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Que bom. E o versículo, achou aí, pastor? Achei, 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número versículo nós, 8, né? Diz o que eu quero, pois que os homens orem em todo lugar, levantando suas mãos santas, sem ira e sem nem contenda.
É esse? Amém. Não, é aquele que fala assim: antes de qualquer coisa, chegue diante de mim com orações, com súplicas, intercessões, ações de graça. Esse também é um, mas tem outro. Então temos que procurar aqui agora. Vamos ver se a gente acha aqui, enquanto o pastor vai fazendo as considerações. Muito bem, vamos lá. Eu quero agradecer a todos vocês, né, que conosco estão, têm nos acompanhado até agora, né, desta manhã. Não esqueçam de fazer aqui deixar o seu like, se quiser também fazer a sua contribuição, né, porquanto a gente também precisa melhorar aqui o nosso equipamento. Então deixa o seu like, você que está nos acompanhando pelas diferentes plataformas, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo TikTok, né? Muito bem, nós vamos subir obviamente também a gravação desse programa para o TikTok, e aí as pessoas poderão participar lá, poderão tomar conhecimento daquilo que está sendo anunciado lá no TikTok também. Então, querido, por gentileza, você já deixou o seu like aí? Já mandou? Já se inscreveu no canal? Já se inscreveu no canal da igreja? Se não se inscreveu no canal da igreja, faça isso agora, por gentileza, e nos apoie, nos ajude, né, nessa tarefa, porquanto precisamos do seu apoio, tá certo? Vamos lá, irmã Maria Luísa, já encontrou aí o versículo que você quer ler? Eu encontrei o versículo errado, né? Encontrou. Hã? Uhum. Faz parte. Tem hora que a gente erra no texto. A gente erra no texto, erra no versículo, erra no esboço. De vez em quando acontece isso, né? Muito bem, temos aí? Já encontrou? O que você quer ler? Não, tá em Timóteo, mas eu não achei. Não sei se é 4:13. Eu não achei agora aqui. Muito bem. Que é antes de qualquer coisa, né? Que nós devemos chegar diante de Deus com orações, com súplicas, intercessões, ações de graça. Eu acredito que é 1 Coríntios. Mas aí depois fica pra gente dar um endereço no próximo programa. Bom, vamos lá. E a gente coloca o endereço, né? 1 Timóteo. Espera aí, vamos ver, né? Temos vários textos aqui no próprio Timóteo, né? Vamos lá. Pois meu filho Timóteo, 1 Timóteo, né? Eu li acho que 2 Timóteo, espera aí. Vamos lá, 1 Timóteo. Vamos lá, 1 Timóteo, primeira carta de... O pastor tá aqui me auxiliando, irmão? Mas vamos lá, né? Aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões com ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Continuando aqui a oração, tá? Ou continuando aqui a oração, não, continuando a leitura. Vamos lá. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo, e digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Por isso aí ele volta àquele versículo que eu já li. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos, sem ira nem contenda. Você estava querendo o versículo de número 1, né? Isso, é o 1 Timóteo 2:1. 2:1. Admoesto, pois, que antes de tudo se faça orações, né, deprecações, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Isso. Aí em Filipenses 4:6-7 diz assim também: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. Então tá vendo, ó? Não ansioso por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Muito bem. Amém. Amém? Então, gente, Deus abençoe vocês, né? Amanhã tem mais Pastor Isaldil conosco aqui transmitindo a palavra de Deus, né? Muito bem, ele não esteve na terça-feira passada, mas amanhã estará conosco transmitindo
a palavra do Senhor. Deus abençoe vocês, fiquem na paz e não esqueçam, vamos orar. Sem oração, né? Aliás, tinha até uma música, né? Tinha até uma musiquinha de oração que eu não me lembro agora, mas falava sobre oração, né? De madrugada, o crente vai buscar poder, né? Vai, os dias são de treva. Acho que era alguma coisa mais ou menos assim. Faz tempo que a gente não canta, que eu não me lembro, mas ok. Até amanhã, Deus abençoe a todos vocês, fiquem na doce paz do nosso Senhor Jesus. Um abraço, tchau!